Olá, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar mais uma questão de agente comunitário de saúde do município de Miracema, da Banca Instituto Consulplan. Hoje a questão que nós vamos trabalhar vai ser uma questão de arranjo simples, ou seja, dentro do tema análise combinatória. É uma questão que inicialmente, num primeiro momento, pode parecer difícil, mas vocês vão perceber na resolução dessa questão que ela só parece difícil, mas a gente consegue resolver ela rapidamente depois que consegue entender do que se trata a questão. Vamos lá, a nossa questão? Vamos lá, a leitura da nossa questão. Anderson e Mariana não se conhecem, mas chegaram juntos em um laboratório de análises clínicas para fazer exames de sangue. Sabe-se que o laboratório contém apenas 8 assentos, então vai ter 8 lugares para se assentar, dispostos lado a lado para os clientes e que eles estão totalmente vazios, então não tem ninguém sentado nesses lugares. Após ambos pegarem suas respectivas senhas, os dois decidiram esperar o atendimento nos assentos disponíveis. De quantas formas distintas Anderson e Mariana podem se sentar nos assentos, de modo que tenha ao menos um assento vazio entre eles, ou seja, de quantas maneiras eles vão poder sentar nesses assentos, sendo que ao menos um tem que estar vazio, ou seja, tem que ter um espaço entre eles, mas não necessariamente apenas um espaço. Ao menos um vazio, pode ter mais assentos vazios entre eles, mas um é obrigatório. Então essa é a realidade da questão. Para fazer esse tipo de questão, isso é a mesma coisa que a gente também organizasse em filas, por exemplo. No caso aqui são assentos, mas estão organizados lado a lado, então a gente pode dizer que está em fila. A gente vai usar a ideia de arranjo. E o que seria arranjo? Eu coloquei aqui a fórmula de arranjo para vocês. Aqui no caso o N aqui vai ser representado pelos 8 lugares e P são as duas pessoas que vão sentar nesses 8 lugares, ou seja, quantas formas eu posso combinar de que Anderson e Mariana se assentem nessas cadeiras. Então, 8 fatorial dividido por 8 menos 2 fatorial, tá? E o que seria arranjo? Vamos aproveitar essa questão para vocês entenderem o que seria arranjo. Arranjo, pessoal, a ordem e o reordenamento dos elementos criam novos agrupamentos. Então, no arranjo, a ordem e o reordenamento criam novos agrupamentos, ou seja, a ordem importa. Por que eu estou usando arranjo e não estou usando combinação? Porque na combinação a ordem não interessa, mas aqui a ordem interessa. Mas como assim a ordem interessa? Vocês vão ver no desenvolvimento da questão que quando eu tenho Anderson e Mariana, ele sentado primeiro e ela depois, eu tenho um agrupamento. Mas se eu tivesse Mariana e Anderson, eu teria outro agrupamento. Então a ordem importa. Então, se Anderson vem primeiro ou se Mariana vem primeiro, a ordem aqui influencia nesses agrupamentos. Por isso a gente está usando arranjo e não combinação. Na combinação, a ordem não interfere em nada, tá bom? Então a gente vai usar essa fórmula aqui para desenvolver a nossa questão. Primeiramente, vamos arrumar as nossas cadeiras aqui. Imagine que todos os assentos, os 8 assentos que nós temos, e a gente vai trabalhar aqui, primeiramente, esse arranjo. Mas eu quero que você entenda que, quando a gente trabalha o arranjo, a gente está trabalhando todas as possibilidades de Anderson e Mariana sentarem nesses assentos. Inclusive, sentarem assim, ó. Inclusive, sentarem juntos. Ah, mas a questão quer que tenha uma cadeira vazia. Nós vamos chegar lá. Mas primeiro a gente tem que trabalhar a ideia deles sentarem juntos, deles sentarem separados, ou seja, todas as possibilidades de Anderson e Mariana se sentarem nesses assentos. Então a gente vai trabalhar a fórmula do arranjo. Arranjo 8 lugares para 2 pessoas.
Então, a gente vai ter 8 fatorial por 8 menos 2 fatorial. Então, aqui, como que vai ficar o nosso arranjo? Não precisa abrir tudo, posso abrir só até o 7. Porque embaixo, quando eu fizer 8 menos 2, eu vou ter exatamente 6 fatorial. Esse tipo de sacada facilita muito a nossa vida, ó. Que aqui eu corto esse com esse, e aí eu só preciso fazer 8 vezes 7, que é 56. Ou seja, nós teremos aqui 56 maneiras de Anderson e Mariana se sentarem nesses assentos. Sejam separados, seja lado a lado, tem 56 maneiras deles se assentarem aqui. Mas a questão solicitou que tem que ter pelo menos um assento separado entre eles. Então agora a gente vai trabalhar a ideia deles sentarem separados. Quais são, ou melhor, para trabalhar a ideia deles sentarem separados, vamos pensar no contexto onde eles estão juntos. Como assim? Vamos lá. Por isso que eu numerei as cadeiras aqui, para ficar mais fácil a gente fazer esses agrupamentos. Para eles sentarem juntos, eu tenho assento 1 com assento 2. Então, 1 com 2. Tenho aqui um agrupamento. 2 com 3. Estou selecionando só quando eles sentam juntos, tá legal? Só estou fazendo isso. Temos também possibilidade de sentar na 3 com a 4. 4 com 5. Pode ser 5 com 6. Pode ser 6 com 7. E pode ser 7 com 8. Tá aqui. Então, ó, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maneiras deles se sentarem lado a lado. Mas lembra que eu disse que quando se trata de arranjo, a ordem importa. Ou seja, 1 com 2 também poderia ser 2 com 1. Também poderia ser 3 com 2, 4 com 3. Entenderam o que eu estou falando? Então, a gente poderia ter ambas as situações. Ou 1 com 2, ou 2 com 1, 2 com 3, 3 com 2. Então, se eu tenho 7 maneiras de agrupar dessa forma, eu também tenho 7 maneiras de agrupar ao contrário, certo? Então, na verdade, eu tenho 7 vezes 2, que é 14. Então, a gente tem 14 possibilidades deles se sentarem lado a lado. O Anderson Mariana, ou Mariana Anderson. 14 maneiras. Então, agora fica fácil. Eu não tenho 56 possibilidades deles se sentarem? Eu não acabei de descobrir que dessas 56, 14 são as maneiras que eles sentam lado a lado? Então, é só fazer 56 menos 14 e eu vou estar descobrindo exatamente quais são as possibilidades deles sentarem com pelo menos uma cadeira vazia entre eles. 42 possibilidades. Então, voltando lá à nossa questão, peraí, que deu uma bugada aqui. Voltando lá à nossa questão,
42 maneiras de se sentarem de modo que tenha um assento vazio, pelo menos, entre eles. É isso. Espero que vocês tenham entendido essa questão. É uma questão muito importante dentro da análise combinatória, tá? Pode acontecer com muita casualidade, então é um assunto que é bom vocês assim terem muito bem entendido na cabeça de vocês, porque pode ser que caia uma questão dessa na sua prova ou semelhante, e você já sabendo a jogada fica muito mais fácil e muito mais rápido de você resolver essa questão. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do desenvolvimento dessa questão. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, te convido a se inscrever, a compartilhar esse vídeo com mais alguém, deixar o seu like e estaremos juntos para mais uma questão muito em breve. Bons estudos e até a próxima!